Natália e esse vídeo é para falar sobre a pesquisa que eu vim realizando na iniciação científica sobre o projeto Representações sobre as Línguas e as Heranças Africanas na obra de intelectuais considerados intérpretes do Brasil, que é um projeto que foi organizado pela professora Cristine Gorski Severo. Então, dentro dessa pesquisa, eu escolhi a figura do Mário de Andrade como um intérprete do Brasil, né, ligado tanto ao governo Vargas, o governo de Getúlio Vargas, quanto à Semana de Arte Moderna e a arte modernista no Brasil. Então ele dá essa perspectiva ambivalente de enquanto intelectual e enquanto intelectual ao serviço do governo. Do Mário de Andrade, o que eu buscava nas obras dele, nos discursos dele, era rastrear quais eram os conceitos de língua, de raça, de cultura popular e como eles estavam todos imbricados, né? Todos muito interseccionados um no outro e, sobretudo, a serviço de uma noção de popular que seria pilar para a construção e definição do que seria a brasilidade. Então, entre a vasta obra de Mário de Andrade, eu escolhi o livro de poemas Paulicéia Desvairada, eu escolhi o livro de ensaios sobre a música brasileira e escolhi os anais do primeiro congresso da Língua Nacional Cantada, que foi um congresso que o Mário organizou em 1937, os anais foram publicados em 1938. Alguns aspectos que eu posso falar nesse momento da pesquisa dizem respeito primeiramente à figura do Mário de Andrade, como eu já falei um pouquinho aqui, considerando que o Mário de Andrade era um intelectual que trabalhava, né, com esse movimento de áreas mais progressistas, como foi o caso do modernismo paulista, em 1920, ao mesmo tempo que trabalhava no Ministério da Educação, num governo de áreas ditatoriais como o governo Vargas, e junto em diálogo com Carlos Capanema, que foi um ministro da Educação notoriamente centralista, autoritário, que tinha um pensamento mais retrógrado nesse sentido, né? Outro aspecto diz respeito à figura um pouco outsider do Mário, né? Que tinha muitas vezes os seus projetos e as suas obras intelectuais deslegitimadas em função da sua racialidade, o Mário era mulato, e em função do fato de que ele disjungia, ele produzia dissidências a uma masculinidade que era hegemônica na época. Então, muitas vezes o Mário era deslegitimado não pelo que ele produzia, mas por quem ele era e o que ele representava sendo quem ele era. Então, dito isso, outro aspecto que ficou bastante patente, importante na pesquisa, foi a questão da oralidade. Tanto para entender a cultura popular, né, com seus folguedos, suas músicas, suas cantigas, quanto para entender a língua. Para Mário, a língua realmente viva é a língua que está na boca do povo, não é a língua da gramática, nem a língua da escrita de uma literatura nacional. E é nessa língua do povo que a gente vai encontrar os aportes, né, orais da formação brasileira, com as africanidades, com as contribuições indígenas. E essa oralidade, ela fica bem patente quando ele organiza, a importância dessa oralidade fica bem patente quando ele organiza um congresso, que é esse Congresso da Língua Nacional Falada e Cantada em 1937. Por oralidade também é importante pensar assim, não só as expressões do uso oral, mas a própria forma de falar, né? O nasal do português, as diversas dicções, diversas pronúncias que a gente tem. E essa diversidade de pronúncias também nos leva ao terceiro elemento que eu gostaria de falar aqui, que é a questão da racialidade de Mário de Andrade. Mário de Andrade fala muito sobre a raça nacional, não é a raça como a gente entende hoje, mas naquela época de explicação do Brasil mestiço, né, de uma tentativa de apaziguar, adocicar as relações, a tensão das relações raciais no Brasil, então se falava numa raça brasileira. Essa raça brasileira, para Mário de Andrade, ela é uma raça que dá um apagamento das diferentes racialidades que constituem o Brasil. Por outro lado, ele vai vendo a presença dessas raças em marcações do que a gente chama hoje de africania, né, dessas manifestações da cultura africana no Brasil, ele vai vendo sob a égide do regionalismo, sob a égide dos falares rurais, dos falares caipiras. Então tem esse deslizamento. Raça brasileira, africanidade, e que desliza para dialetos rurais ou para formas que se chama caipira e afrocaipira. Esse é só um pequeno panorama da pesquisa que eu realizei, que deu para gravar nesse vídeo. Eu agradeço a atenção e até mais.